Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 16. E eu tenho certeza que enquanto eles gravavam os recados, o pastor Jonatas estava na frente dando risada. Eu tenho absoluta certeza e sei que não estou enganado. Irmãos, Romanos capítulo 16, abra lá comigo. Mais uma vez é muito bom estar aqui. Obrigado pelo carinho. Todos que me abraçaram disseram: pastor, o senhor continua o mesmo. Isso é carinho, gente, isso é amor. Alguns me abraçaram e disseram: pastor, como o senhor está jovem, é muito amor. Glória a Deus. Estou ficando careca, irmãos. Ouvi falar que, dependendo de como são as ovelhas, dá para perceber pela calvície do pastor. Se as ovelhas são tranquilas, o pastor vai ter cabelo. Se as ovelhas são mais complicadas, a calvície reina. Vocês têm que melhorar, irmãos. Ei, ai, ai. Que coisa boa está aqui. Romanos capítulo 16. Coisa boa rever gente querida, gente amada. Foi uma alegria. Foi um desafio, mas foi uma alegria pastorear essa igreja durante 11 anos, com a graça do Senhor. E continua sendo uma alegria, porque falo isso com muita gratidão no coração, porque, de certa forma, amigos, filhos queridos, continuaram no pastoreio dessa igreja, e por isso a gente tem ponte, né, para voltar, para estar aqui. E assista o podcast, a gente falou um pouco sobre isso, né? Essa amizade com Jonatas, que Deus firmou lá atrás, e Deus fez tanta coisa bonita na minha vida e na vida do pastor Jonatas e na vida desta igreja. Louvado seja o Senhor, né? Rafael, que eu vi criança, eu conheci o Rafael quando seus pais estavam se convertendo. Eu pude participar, pela graça do Senhor, da conversão da Fátima, do Tedson, e eu ia visitá-los com o pastor Manuel. Eu era um aspirante ao ministério. E eu ia visitá-los e o Rafael estava lá, pequenininho, bonitinho. Tinha quantos anos, Fátima, o Rafael? 9 anos? 8 para 9 anos. E era uma belezinha. Depois cresce e vira essas coisas. E pude ver o Rafael crescendo no Senhor também. Hoje é pastor aqui também, junto com o pastor Jonatas. Gião já conheci grande. Né, Gião? Vasco, né? Jorgito, Misa, tudo eu já conheci grande. E são homens de Deus, viu, irmãos? A igreja está muito bem pastoreada. Evangelista Guilherme, o conselho desta igreja, que coisa linda. Os presbíteros, diaconia, a igreja do Senhor. Coisa boa. Tesouraria, Raquel, que bênção. Mulher de Deus, quanta coisa boa. Romanos capítulo 16. Olhe comigo esse texto da palavra que é maravilhoso. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles.
Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, diz o apóstolo Paulo. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai, aqui fica uma ideia de nome, caso você tenha gêmeos e nasça duas meninas, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegontes, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, versículo 17, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã. É a tua igreja reunida para louvar, bendizer o teu nome, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. É a tua igreja desfrutando da comunhão do Espírito, a comunhão dos santos. E o Espírito Santo habita a comunhão, que verdade profunda. E a tua igreja reunida para ouvir da tua palavra viva e eficaz. Fala conosco, nos dá ouvidos atentos, coração aberto e ousadia, coragem, para sermos não apenas ouvintes, mas operosos praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Quem é você no corpo de Cristo? Que é a igreja do Senhor Jesus. Quem é você na família da fé? Quem é você neste edifício cujo alicerce é Cristo, nesse corpo cuja cabeça é Cristo, nesta família cujo irmão primogênito é Cristo? Quem é você na igreja de Deus? Saiba que você tem em Cristo todo o potencial para ser uma bênção. Mas você também tem em você, na sua natureza pecaminosa, todo o potencial para ser uma maldição. E eu quero te perguntar novamente: quem é você no corpo de Cristo?
E a minha expectativa é que você seja uma bênção. E de forma alguma, uma maldição. O Senhor te chamou para ser bênção. Hebreus 12:3 diz: "Sê tu uma bênção". É uma palavra não só para Abraão, mas é uma palavra para todos os filhos da promessa. É uma palavra para todos aqueles que são habitação do Espírito Santo. É uma palavra para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. É uma palavra para todos aqueles que em Cristo nasceram de novo. Todos aqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho, do amor do Pai. É uma palavra para todos aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É uma palavra para todos aqueles que têm o céu por herança. É uma palavra para todos aqueles que estão em Cristo, vivem em Cristo e existem para a glória de Cristo. Sê tu uma bênção. Pode me ajudar? Diga para o seu irmão: eu não conheço, pastor. É só para dizer. Não é para convidar para jantar. Sê tu uma bênção. Fala para ele aí. Vira para o lado, meu irmão. Isso, sê tu uma bênção. Agora convida para jantar. Vai jantar lá em casa um dia. Vamos almoçar, vamos tomar um café. O Jean já começou a tossir. Irmãos, sejamos nós uma bênção. E que não sejamos nós, de forma alguma, maldição na igreja do Senhor Jesus. Esse texto apresenta para nós, nas saudações de Paulo, nas orientações de Paulo, uma lista de pelo menos 29 pessoas, 29 nomes, 29 irmãos, e todos eles foram uma bênção, uma bênção. Pessoas que Paulo carregava no coração, pessoas que Paulo carregava na memória, pessoas que Paulo, quando orava, se lembrava delas, orava por elas, com o coração cheio de gratidão, pessoas com quem Paulo tinha prazer de estar sempre que podia, pessoas que na distância e nas prisões, Paulo certamente tinha desejo de reencontrá-las, pessoas que marcaram positivamente a vida deste apóstolo, pessoas que deixaram nesse homem de Deus marcas do amor de Cristo, marcas das virtudes de Cristo, marcas das bênçãos do céu, pessoas que acrescentaram o que é de Deus na vida desse homem de Deus e também subtraíram aquilo que não era de Deus na vida dele, pessoas que ocupavam os sonhos do apóstolo Paulo, pessoas que o inspiravam, pessoas que o encorajavam na carreira cristã, pessoas que quando ele sofria, primeiramente ele sabia que sofria por amor a Cristo, mas também diante das perseguições, ele tinha na sua mente, no seu coração, o fato bendito de que ele lutava, perseverava e sofria também por esses irmãos preciosos, amados, muitos deles alcançados pelo seu ministério. Como nós precisamos disso, irmãos? Como nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, a lembrança de gente de Deus, de muitos que ainda estão conosco e continuam marcando positivamente a nossa vida, e de muitos que já partiram e estão com o Senhor. Lembrança daqueles que fazem parte ainda da igreja militante, mas também de muitos que já fazem parte da igreja triunfante.
Semana passada, o pastor Jonatas me mandou uma foto. Uma foto que eu já tenho guardada comigo. E nessa foto estava eu, do meu lado a Fia. Quem se lembra da Fia? Preciosa demais. Do outro lado, a nossa irmã Alexandrina. Quem se lembra da nossa irmã Alexandrina? Quase consigo ver. Já são 11 horas. Ela já estaria se levantando para acompanhar a Cecília, depois da escola bíblica dominical. Na minha frente estava a Maria, conhecida como Maria do Israel. E o Jonatas mandou a foto e botou debaixo assim: abre o olho. As três já estão com Cristo. E essas irmãs serviram a igreja do Senhor Jesus. Essas irmãs me abençoaram demais. Essas irmãs me amaram demais. Não só a mim, amaram muita gente. Foram muito amadas. Dona Alexandrina não tinha um aniversário que não chegasse um cartãozinho escrito em cima da régua, para que não ficasse torta a escrita. Maria tinha um pequeno grupo na casa dela, e ela amava aquele pequeno grupo. E a Maria recebia as pessoas no portão. Era o maior pequeno grupo da igreja. Era uma igreja lá no quintal da casa dela, reunida. Coisa linda, sempre com um sorriso largo, falando do que Jesus fez na vida dela. A Fia, não podia perder o aniversário da Fia, porque ela fazia o melhor salgadinho de Mogi Guaçu. E no aniversário dela, ela enchia as caixas. E ai do pastor se não aparecesse. Quando cheguei aqui, a Fia, que era barbeira, sabia dirigir direito não. 2007, a Fia foi virar uma ponte, desceu a ponte com a Brasília, na linha do trem, quase morreu a Fia. Fui visitá-la no hospital. Cadê a Ruth? Vi a Ruth aqui hoje. Ruth, dá um tchauzinho aí. Não foi, Ruth? Fui visitar a Fia no hospital, toda machucada, tadinha. E ela me dizia assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu olhei para ela: Fia, você não sabe dirigir, Fia. E ela rindo, ela dizia: pastor, Jesus me preservou. E Jesus nos deu a Fia por mais uns 10 anos. Louvado seja o Senhor. Tanta lembrança de gente que já está lá, a igreja triunfante. Estou vendo aqui a Raquelzinha, ó, Sidney. Puxa vida, que irmão precioso, que amigo precioso, que homem de Deus, que encorajador foi esse homem na minha vida e na vida de tantos. Quanta lembrança boa. Quem que você carrega no coração? E eu continuo carregando muita gente que está aqui, né? Ontem um beijo no João Coelho. João Coelho, gente, que homem abençoador na minha vida. Um presbítero que virou um pai, me abençoa demais. Quem que você carrega? O apóstolo Paulo carregava essas pessoas com ele. E vamos dar uma olhadinha no que ele fala a respeito delas. Olha só, presta atenção. Capítulo 16, versículo 2. Olha, vocês recebam aí a Febe. E ele vai dizer o porquê. Recebam ela no Senhor. Ela que está servindo a igreja em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Quem mexia com o apóstolo Paulo, a Febe voava no pescoço. Quem tentava atacar o apóstolo, ela se colocava para protegê-lo. Como a igreja precisa disso, irmãos?
nós precisamos proteger uns aos outros. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, nós devemos tomar toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Precisamos colocar o capacete da salvação, embraçar o escudo da fé e segurar bem firme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E diz lá, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, para resistirmos os dardos inflamados do maligno e para depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Já percebeu que tudo que Paulo diz está no plural? Porque Paulo não está falando a respeito de um, defendendo apenas a si mesmo, mas Paulo está falando de uma igreja, de um povo, de uma família, de um corpo, onde todos se defendem, todos se ajudam, todos colaboram, todos se protegem, todos persistem em defender uns aos outros. Ô meu irmão, você tem sido um defensor de muitos? Minha irmã, você tem sido uma defensora de muitos? Todos nós precisamos ser defendidos. Às vezes, na igreja, ao invés de encontrarmos um lugar onde somos guardados e defendidos, o que nós encontramos é um lugar onde somos atacados, feridos. A igreja não pode ser isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja é um lugar para gente imperfeita, a igreja é um lugar para gente doente, a igreja é um lugar para gente que está tentando ficar de pé e ainda não conseguiu. A igreja é um lugar para pessoas que ainda precisam conhecer a Cristo. A igreja é um lugar para gente que está começando a caminhada. A igreja é um lugar para gente que está começando a conhecer o primeiro amor. A igreja é um lugar para gente que ainda não está cheia do Espírito Santo. Mas preste atenção, aqueles que já são mais maduros, aqueles que já foram amadurecidos na fé, aqueles que já cresceram e chegaram a uma estatura maior em Cristo Jesus, aqueles que já são mais cheios do Espírito, aqueles que já conhecem mais da palavra de Deus, aqueles que já são mais experimentados no Senhor, precisam ser os protetores, os guardiões, aqueles que zelam e velam por aqueles que são mais fracos. E há momentos na história de todo cristão que, por mais forte que ele seja em Cristo, o Senhor permitirá que ele passe por momentos de fraqueza, para que ele seja protegido e amado pelos irmãos, para que ele seja abraçado pelos irmãos. E Deus neste momento não está provando o irmão que foi enfraquecido, mas está provando o irmão que agora pode, depois de ter sido tão abraçado por ele, abraçar. Depois de ter sido tão ajudado, ajudar. Depois de ter sido tão amado, amar. Depois de ter sido tão auxiliado, auxiliar. Um dos testemunhos mais lindos que eu carrego comigo, com respeito à igreja de Cristo Jesus, é um momento que eu tive no início do meu ministério. Vou fazer 20 anos de ministério, Raquel. Eu louvo a Deus por vocês, viu? Essa igreja me amou, eu era um menino.
e vocês cuidaram de mim. Mas lá no início, eu comecei pastoreando uma igreja em Varginha, Minas. E eu era pastor auxiliar do pastor Manuel, meu pastor, pastor do meu coração, desde que eu tinha 13 anos. E eu fui para Varginha, uma igrejinha bem pequena, fiquei 2 anos lá. Me casei no 2º ano com Joana. Ei, Joana, tá linda, gente. Maravilhosa. Não pôde vir, alguém tem que trabalhar, está trabalhando. Mas, logo depois que eu me casei, uma bomba se estourou. Eu vou contar isso porque já é do conhecimento da igreja, o próprio pastor Manuel já contou aqui. O pastor Manuel caiu em pecado. Eu soube disso, ele fez meu casamento num sábado. E na outra semana eu fiquei sabendo que ele havia caído em pecado. Que bomba! Que bomba! E eu era pastor auxiliar dele. Cheguei da minha lua de mel. Naquela época não tinha celular como tem hoje. Eu nem levei celular para a lua de mel. E quando eu cheguei, haviam pelo menos umas 60 mensagens no meu celular. Aquele Nokia branquinho. Quem lembra? Tá velho, hein? E eu, ao ver aquelas mensagens, logo respondi. Liguei, na verdade, era um presbítero, Tunico, lá de Itamonte. E eu havia acabado de pisar, chegar de viagem em Varginha. E Tunico me disse, venha imediatamente para Itamonte, porque nós temos que ter uma reunião do conselho. E ele não me disse o que tinha acontecido. Eu peguei o carro, junto com Joana, fomos para Itamonte. Cheguei lá, minha mãe já estava aos prantos. Fui até a casa da minha mãe, primeiramente. Minhas irmãs aos prantos. Todo mundo chorando. Falei, gente, o que aconteceu? Porque se é para chorar, eu quero chorar também. Falei, gente. O pastor Manuel caiu em pecado. Aí eu chorei junto. Perguntei o que tinha acontecido. Teve uma relação fora do casamento. E fui para a reunião do conselho. Cheguei na reunião do conselho, claro, é um misto de tristeza, de raiva, de decepção. Mas naquele momento o Espírito Santo me deu a graça de olhar para todos os presbíteros, de um em um. O pastor Manuel não estava na reunião. E eu olhei para eles de um em um e disse, há quantos anos ele nos ama? Está na hora de nós o amarmos. Do mesmo jeito que ele nos amou. Eu já fui disciplinado por causa de pecado. E o pastor Manuel me visitou, orou comigo, me acompanhou e me abençoou para que eu me tornasse pastor. E fui lembrando cada um deles daquilo que eu sabia que o pastor Manuel havia sido instrumento de Deus na vida de cada um. Nós começamos ali a chorar por ele. E eu perguntei, onde está o pastor Manuel? Eles disseram, o pastor Manuel está na casa do sogro dele. E eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, ele estava contando para o sogro e para a sogra o que havia acontecido. E pedindo perdão para eles. Eu fiquei encostado na porta, ouvindo. Quando ele acabou de fazer, ele não veio na minha direção. Ele correu para o quarto, bateu a porta. Eu fui atrás dele, abri a porta. Quando eu abri a porta, ele chorava. Ele dizia, Júnior, meu filho, eu estraguei tudo, meu filho, me perdoa, mas acabou tudo, meu filho, me perdoa. Eu disse, pastor, o senhor já está mais do que perdoado. Ajoelhei com ele, orei com ele, beijei o meu pastor e disse para ele, o senhor não deixou de ser meu pastor. O senhor caiu. Mas tem um pastor chamado Jesus Cristo que pode e vai te levantar.
E o Espírito Santo ali, eu era muito novo, praticamente primeiro ano de pastorado, me disse forte no coração, e eu repeti ao pastor Manuel: pastor, hoje o senhor estará comigo na igreja, porque nós vamos contar para a igreja o que aconteceu, e o senhor tem que estar lá. Ah, meu filho, eu não vou. Eu falei: o senhor vai? Ah, vai. E ele foi. Fátima estava lá, Fátima? Estava. E naquele culto, só permitimos a entrada de membros da igreja. Nunca vi a igreja de tamanho tão cheia. Os crentes são terríveis, né? E eu abri o culto falando sobre Davi, homem segundo o coração de Deus, que caiu, mas foi levantado pela graça do Senhor. E logo depois, eu chamei todo o conselho da igreja, eles se enfileiraram atrás de mim. E eu chamei o pastor Manuel, que já estava chorando no primeiro banco da igreja. Ele levantou, ele deu um passo, Rebeca, sua esposa, segurou na mão dele e veio com ele. E os dois ali diante da igreja, o pastor Manuel pegou o microfone e disse: irmãos, eu pequei contra Deus e eu pequei contra vocês. E não entrou em detalhes, nem deveria, mas ele disse: pequei. Tive um relacionamento fora do meu casamento. E estou aqui não pedindo para vocês me receberem como pastor, mas estou aqui para pedir perdão a vocês. Isso ele fez chorando, gente. Rebeca pegou o microfone e disse: eu estou aqui para dizer que eu perdoei meu marido e meu pastor. Eu estou aqui para dizer que os filhos perdoaram meu marido e meu pastor. Eu estou aqui para dizer que meus pais perdoaram meu marido e meu pastor. O pastor Manuel começou a chorar, eu peguei o microfone da mão dele e eu disse a mesma coisa que eu disse ao conselho: irmãos, esse pastor tanto nos amou, está na hora de nós o amarmos. Esse pastor tanto nos protegeu, está na hora de nós o protegermos. E eu fiz a seguinte chamada: quem perdoa o pastor Manuel, fique de pé. A igreja, ela tem os bancos. Os bancos não são poltronas. Quando eu disse fique de pé, eu só ouvi aquele barulho de bancos, que para mim se tornou no meu ministério barulho de perdão. A igreja toda se levantou. A igreja não se conteve, irmãos. A igreja saiu toda do seu lugar, quase que me atropelaram os presbíteros. Todos foram à frente, abraçaram e beijaram o seu pastor. E toda a igreja chorando dizia para ele: pastor, nós te perdoamos, nós te perdoamos. O pastor Manuel foi disciplinado pelo presbitério. Depois disso, ficou um ano, e eu pude acompanhá-lo, porque foi um ano, meu último ano como pastor auxiliar dele em Varginha. Um ano sentado na igreja, ele nem levantava a voz para orar. Um ano sentado ali, disciplinado, apenas convivendo com os irmãos. Ele não podia pregar, ele não podia aconselhar, não podia fazer nada. É um ano de disciplina. E ele seguiu isso à risca. Depois de um ano, o pastor Manuel foi restaurado de novo, é pastor da igreja até hoje, e já se passaram quase 20 anos. Quem foi glorificado com isso, irmãos? Jesus. Jesus. Porque a restauração glorifica a Deus muito mais que qualquer punição que não traga restauração verdadeira. Seja um protetor dos irmãos. Amém? Porque a gente cai, irmãos. Ah, pastor, mas eu nunca caí no adultério. Louvado seja Deus, que não caia.
Mas quem disse que queda é só adultério? Todo pecado é uma queda. Todo pecado é um deslize. Todo pecado é um pisar em falso. Muitos, as pessoas nem percebem, mas Deus o vê. E quando nós vemos, irmãos, a gente tem que parar de ser acusador, porque acusador revela o caráter de Satanás, o acusador de muitos irmãos. Nós temos que aprender a ser perdoadores e cooperadores na restauração dos irmãos. Amém? Vamos seguir aqui, senão fica só na história. Proteja os irmãos, segue o texto. Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Está escrito aí na sua Bíblia, como está na minha? E aí? Na igreja de Cristo Jesus, você é protetor? Glória a Deus. E você é daqueles que arrisca a cabeça? Paulo está dizendo, arriscaram a própria vida em favor dos irmãos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas são usadas, ao invés de serem amadas. Deus nos deu coisas para a gente usar, e Ele nos deu pessoas para a gente amar. E temos que amar de que jeito? Jesus declarou que vocês amem uns aos outros, do nosso jeito, do jeitão do mundo que nos cerca, da cultura que nos cerca, do jeito que a gente aprendeu em casa, do jeito que a gente aprendeu na escola, do jeito que a gente aprendeu nas novelas, ou filmes, ou séries, ou na internet. Não. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Não há maior amor do que este. E que amor é este? O de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Paulo está dizendo, Priscila e Áquila arriscaram a cabeça por minha causa. Enquanto as pessoas me perseguiam, eles me acolhiam. Enquanto as pessoas estavam dispostas a me matar, eles me abraçaram, correndo o risco de serem mortos por minha causa ou junto comigo. Irmãos, a gente tem que ter esse amor que nos faz arriscar a cabeça pelo outro, que é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus agindo, operando dentro de nós, na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você só quer preservar a sua cabeça? Ou você tem arriscado perdê-la por amor ao seu irmão? E antes de tudo, por amor a Cristo. Muita gente pergunta, pastor, como que a gente ama a Cristo? Que a gente não vê. Amando o nosso irmão, a quem a gente vê. Quem der um copo de água a um pequenino, frágil, sedento, está dando a mim, disse Jesus. Quem visita alguém que está preso e sedento por atenção e carinho, visita a mim, disse Jesus. Quem faz o bem a alguém que é necessitado, faz o bem a mim, disse Jesus. Em outras palavras, quem ama o outro, ama a mim. É o que nos ensina Jesus. E amar de que jeito? Ao ponto de perder a cabeça, no sentido positivo, tá bom? Por amor ao outro. Como que tá? Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia e ela me causa uma certa vergonha, porque
vejo muito aquém daquilo que aqui está. E nós, Igreja Reformada, declaramos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E a pergunta que eu me faço e fico com vergonha é: ela tem sido essa única regra de fé e de prática? Ou ao invés de ser discipulado pela palavra, eu estou sendo discipulado pelo Instagram? Eu estou sendo discipulado pelos conceitos da presente época? Eu estou sendo discipulado pelas novelas, filmes e séries que tanto gosto de assistir? O que está discipulando o meu coração? Porque aquilo que discipula o meu coração dirige as minhas práticas. Aquilo que discipula o meu coração diz se eu devo ir adiante ou se eu devo parar por aqui. Aquilo que discipula o meu coração dita as regras na minha vida. E nós precisamos, irmãos, urgentemente, como igreja hoje, presente, ano 2025, junho, ainda primeiro semestre, nós precisamos de um avivamento da palavra no nosso coração, mas não é um avivamento de conhecimento, é um avivamento de prática. Porque a gente está tendo um avivamento de conhecimento. Tem o seu lugar? Tem, maravilhoso, todo mundo conhece. É os 5 solas, são os pontos da reforma, a história da reforma. Que coisa maravilhosa. Eu sou de uma igreja reformada, a minha teologia é reformada, eu sou um pastor reformado, eu conheço sobre Calvino, já li as institutas de Calvino algumas vezes, eu não sou de uma igreja pentecostal, eu não sou de uma igreja que não tem conhecimento da palavra, e a gente enche a boca para dizer isso, mas a pergunta é: temos praticado a palavra de Deus? Porque se não temos, meu irmão, conhecimento o diabo tem, e ele vai para o inferno. Ele conhece a Bíblia, ele conhece teologia, qualquer uma delas, melhor do que eu e do que você. E ele vai para o inferno. Agora, nós somos chamados para praticar a palavra. Amém, irmãos? Não sejam apenas ouvintes, não sejam apenas conhecedores, sejam praticantes da palavra de Deus. E o Senhor nos deu do seu Espírito, queridos, para nós praticarmos a palavra. O texto segue e vai dizer assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, o Priscila e de Áquila. Todas as igrejas são gratas pela vida de Priscila e Áquila. Olha só, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias. Lembrei da dona Júnia, seu João. Júnias, ó. Dona Júnia, quando eu cheguei aqui, eu comecei a pastorear a igreja, depois eu assumi como pastor titular, e ela era um pouco resistente comigo, né, João? Assim, um pouquinho resistente. Eu ia visitá-la, no começo, eu ia visitá-la, assim. Um dia eu fui visitá-la, fui levar a ceia para ela, e levei a ceia, e assim, abri a caixinha lá, dei a ceia, aí ela tomou a ceia, comeu o pão, tomou o cálice, e ela olhou para mim e falou: já acabou? Pronto, então tchau. Eu falei: ô, dona Júlia, vamos conversar um pouquinho. E aí a gente foi. Sabe como que terminou essa história? Ela me abraçava e me beijava e dizia: gostando de ser pastor. Gostando de ser pastor. Tive a alegria de pregar no aniversário de 50 anos de casamento do João e da Júnia. E a Júnia está com o Senhor Jesus, igreja triunfante. Aqui tinha Júnias, ó, Júnias. E o texto segue e diz assim: olha só, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim.
Queridos, Paulo tinha uns parentes crentes antes de converter. Você já tinha percebido isso nas Escrituras ou não? Parente dele, que estavam em Cristo antes dele. Quem está em Cristo antes de um parente, de um familiar, o que faz pelo parente, pelo familiar? Ora por ele, intercede por ele. Eu fico imaginando essa turma aqui. Tem pedido de oração? Opa, vamos orar pelo Ô gente, eu sou tranquilo, viu? Eu sou tranquilo, mas o meu primo é o Paulo de Tarso. Vamos orar por ele, porque ele está perseguindo nós. Nós mesmos, ele nem convida a gente mais para almoçar, não convida a gente para jantar. Na verdade, nós até já corremos de onde a gente estava, porque se ele pegar a gente, ele prende a gente, né? Ele já não convida, eu vi a Estela aqui com o Toninho, não convida a gente para ir no Jangada mais. Ele está terrível, o Saulo de Tarso. Vamos orar por ele, vamos orar pela conversão dele. E oravam, irmãos, e se tornaram depois cooperadores dele, companheiros de prisão, estavam presos com ele. E aí, irmãos, quem é você no corpo de Cristo? Você é alguém que ora por aqueles que ainda não são salvos, a começar pela sua casa, a começar pela sua família, a começar pelos seus. Eu quero toda a minha família no céu. Repita comigo: eu quero toda a minha família no céu. De novo: eu quero toda a minha família do céu. Agora vamos lá, em grau de dificuldade, quem tem alguém parecido com Saulo de Tarso na família? Esse não vai. A gente não pensa assim? Esse não vai. Esse para converter, Jesus tem que aparecer para ele. Esse para converter tem que brilhar uma luz no caminho. Jesus fez isso com Saulo, meu irmão. Jesus pode fazer isso com aquele teu familiar. Jesus pode fazer isso com aquele pai que não é convertido a Cristo. Pode fazer isso com aquela mãe que não é convertida a Cristo. Pode fazer isso com aquela esposa que não é convertida a Cristo. Pode fazer isso com aquele marido que não é convertido a Cristo. Pode fazer isso com aquele filho, com aquela filha que não são convertidos a Cristo. Pode fazer isso com aquele tio, com aquela tia, com aquele primo, com aquela prima, com aquela sogra, com aquele sogro, com aquela nora, com aquele genro. Ele pode fazer isso com o vovô, pode fazer isso com a vovó. Ele pode. E quem sabe um dia, por amor a Cristo, eles estejam até presos com você. Ô pastor, olha o que o texto está dizendo: companheiros de prisão. Irmãos, se for por amor a Cristo, amém? Mas quem é você no corpo de Cristo? Você é um intercessor. Você é alguém que ora pelos seus, pelos de perto, pelos de longe, pelos conhecidos ou pelos desconhecidos. Estavam em Cristo antes de mim. Você é chamado para ser um protetor, meu irmão. Você é chamado para ser um cooperador. Você é chamado para ser um intercessor na igreja do Senhor Jesus. Por quê? Vê se encaixa com você aí. Deixa eu só ler mais uma aqui. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Eu disse isso na conferência aqui dos homens. O diabo não tem problema nenhum, guarde isso, com igreja cheia. Nenhum problema, diabo não tem problema nenhum. Dessa igreja que está abarrotada de gente, ter fila do lado de fora para entrar. Ele não tem crise nenhuma com isso. Não tem. Isso não ameaça o inferno. O diabo não tem problema nenhum com estádios de futebol lotados de gente, mesmo que sejam crentes. Ele não tem problema com isso. Sabe aquilo que apavora o diabo e o inferno? Quando as pessoas estão conectadas. E isso sim, estremece o inferno. Tem igreja que tem 10 mil membros.
e não faz aquilo que uma igreja com 30 pessoas faz. Se as 30 forem conectadas, enquanto as 10.000, embora estejam no mesmo lugar, congregando no mesmo lugar, não tenham entre si conexões. Porque o que apavora o inferno não são crentes reunidos, são crentes unidos no Senhor. Como que estão os seus vínculos de amizade no corpo de Cristo? Você vem para cá, encosta na pessoa e nem sabe o nome dela. Você vem para cá e senta, fica sem jeito de sentar do lado de um outro irmão e conhecê-lo melhor. Você vem para cá, como que é? Você vem para cá e na semana vocês nem sequer se encontram. A pessoa vem para cá, canta com você, louva com você, adora com você, ouve a mesma palavra que você, mas se você encontrar com ela no mercado, não tem nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Como que estão os seus vínculos de amizade? O apóstolo Paulo fala aqui do Ampliato: meu dileto amigo no Senhor. Você tem que ter amigos, meu irmão. O reino de Deus é um reino de amigos. E você tem que ser intencional nisso. Em nome de Jesus. Quem aqui tem celular? Você não tem, você é um ET. Todo mundo tem, né? O que você tem que fazer todo dia com o celular? Carregar. Para você carregar o celular, como você faz? Coloca um pluguezinho no celular, com um fio, e coloca na tomada. Se alguém tiver uma coisinha mais moderna, você põe o celular em cima e ele automaticamente carrega. Se você não for intencional, você não carrega o seu celular. Agora eu te pergunto, por que você carrega o seu celular? No sentido de colocá-lo lá para carregar, energizá-lo. Por quê? Porque ele é importante. Amizades, a mesma coisa. Pessoas, a mesma coisa. Quando você entender que pessoas são importantes, você vai começar a se conectar a elas. O principal instrumento que Deus usa para nos abençoar são pessoas. E para sermos uma bênção, ninguém é uma bênção, irmão, sobre você é uma bênção sobre essa plantinha do Senhor. É de plástico? Não, é de verdade. Plantinha do Senhor, ô plantinha. Você é tão bonita, plantinha. Tem que jogar uma aguinha, cuidar da planta, tudo bem, mas nós somos bênçãos sobre quem, irmãos? Pessoas. Ser tu uma bênção, como que eu sou uma bênção? Se conectando. Eu não gosto de me conectar. Você não converteu então. Você não foi convertido. Porque o Espírito que está aqui está dentro do pastor Jonas, do Gisele, do João Pedro, está dentro da Soninha, está dentro do Clenésio, está dentro do Bruno, está dentro da Pedra, está dentro da Lloyd lá atrás, está dentro, o Espírito Santo está dentro, está aqui, está aí. O que o Espírito Santo faz? Isso aqui, irmão, ó. É o mesmo Espírito, por isso. Você que está terminando o horário. Antes de eu começar a pregar, eu perguntei para o Jean, que hora que o culto termina? Ele falou, 11h30, pastor. Aí eu perguntei para o Rafael falou 12h. Aí eu preferi o do Rafael.
Vai, estou acabando já, irmãos. Depois eu vou embora, irmãos. A gente vai ficar mais um ano sem se ver, então fica aí. Gente, o Espírito Santo, são quantos Espíritos? Não tem 1000 Espíritos Santos, é um só. E o Espírito Santo, o que ele faz com os crentes? Ele faz isso aqui, ó. Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito. Ele nos liga. Somos ligados no Espírito, somos conectados no Espírito, não é obra de homem, não é obra nossa. Agora, pelo Espírito, a gente se torna proativo em se conectar uns com os outros, porque a gente está vivendo no Espírito, a gente está andando no Espírito, a gente está cheio do Espírito, a gente caminha no Espírito, a gente existe no Espírito, é o penhor da nossa herança, é o selo da salvação, é Deus em nós. E a gente vai se conectando. O irmão é diferente de mim, eu sou diferente dele, mas o Espírito está em mim, está nele. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, um só Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Como que está? Os vínculos de amizade. Ah, pastor, eu não gosto muito. Meu irmão tem que se encher do Espírito, o Espírito está apagado. Ah, pastor, eu não gosto muito de me conectar. Quem não se conecta entristece o Espírito Santo, porque o Espírito está em nós como um refletor sobre a pessoa de Cristo, um holofote sobre a pessoa de Cristo. E tudo que Cristo pediu, leia lá depois, João capítulo 17, que eles sejam um, como nós o somos, Pai. Que eles sejam um, que eles sejam um, que eles sejam um. E para sermos um, não basta a gente sentar no banco da igreja todo domingo. A gente tem que se conectar, a gente tem que se perdoar, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que chorar junto, a gente tem que orar junto, a gente tem que fechar essa boquinha que às vezes é incendiada, a nossa língua pelo inferno, para a gente falar mal do irmão, e a gente tem que começar a bendizer uns aos outros, a gente tem que começar a abençoar uns aos outros, a gente tem que começar a ser um reflexo de Cristo na vida uns dos outros, em amor, em amor. Nisto conhecerão todos que ainda não conhecem a Cristo, que sois meus discípulos, se tiverdes a igreja cheia, se tiverdes sinais e prodígios entre vocês, se tiverem uma arrecadação financeira bombástica, se tiverem um templo bonito, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém, irmãos? Estou terminando já. Por que a gente tem que viver desse jeito? Vou te dar aqui no texto algumas razões. Versículo 10. Apeles, aprovado em Cristo. Irmãos, nós temos que ser aprovados em Cristo. E como que a gente é aprovado em Cristo? Quando a gente é uma bênção. Amém? Amém, queridos? A gente corre muitas vezes atrás da aprovação dos homens, atrás da aprovação do mundo, atrás da aprovação de pessoas que nós admiramos. Mas o que importa, na verdade, é sermos aprovados em Cristo. O texto segue, olha só, vê comigo aí, versículo 12. Trifena e Trifosa, não põe esse nome nos filhos, as quais, se você tem esse nome, por favor, maravilhoso. Era para você, mas não quer dizer que é para os outros. As quais trabalhavam no Senhor. Somos aprovados no Senhor quando trabalhamos no Senhor. Você não trabalha na igreja, meu irmão. Você trabalha no Senhor. Quem trabalha só na igreja, instituição, e não trabalha no Senhor, uma hora vai descobrir que na verdade não é igreja, não é parte da igreja. Está na instituição, igreja presbiteriana, mas não está no corpo de Cristo. A gente trabalha no Senhor, irmãos, no Senhor. Olha só, o texto segue.
Somos aprovados no Senhor quando trabalhamos no Senhor. Olha lá, Pérside muito trabalhou no Senhor. E por que isso? Porque Rufo, olha lá, eleito no Senhor. Fomos eleitos no Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele. Você foi eleito no Senhor, meu irmão, para você trabalhar no Senhor. E trabalhando no Senhor, você será aprovado no Senhor. Guarda isso, em nome de Jesus. Seja encorajado nessa verdade. Somos bênção ou somos maldição? Quero dar um salto aqui. Não vou falar muito sobre estes, porque eles nem merecem. Mas versículo 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Na igreja do Senhor tem as bênçãos, mas tem algumas maldições. E a Bíblia diz: afastai-vos deles. Meu irmão, quem não soma, quem não multiplica, quem só quer dividir e às vezes subtrair as coisas de Deus, tem que ser exortado em amor, mas tem que ser exortado com graça, para quem sabe mudar a postura, mas tem que ser exortado. Não podemos admitir de forma alguma que divisões sejam causadas no corpo de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou pela unidade da igreja. E nós precisamos, muitas vezes, exortar nós mesmos, repreender a nós mesmos, disciplinar a nós mesmos, porque por ação e às vezes por omissão, nós não temos trabalhado em prol da unidade da igreja. O apóstolo Paulo é radical: afastai-vos deles. Eu penso, primeiramente, se afaste dessa postura. Em segundo lugar, se afaste daqueles que têm tal postura. Zele pela unidade da igreja. Sê tu uma bênção. Proteja seus irmãos. Seja protegido pelos seus irmãos. Em nome de Jesus. Ame de tal forma a colocar em risco a tua cabeça em amor aos seus irmãos. Seja um intercessor. Creia que você foi eleito no Senhor para trabalhar no Senhor e para ser aprovado no Senhor. Não negocie isso e afaste de você qualquer perspectiva diabólica de te fazer dentro do corpo de Cristo maldição e não bênção. Sê tu uma bênção. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pastor Jonatas. Vamos orar, irmãos, nesse momento que nós possamos realmente entender essa palavra nessa manhã e ter como propósito ser uma bênção uns para com os outros. Pastor Júnior vai orar, logo após eu também já vai impetrar a bênção, e que Deus abençoe poderosamente a sua igreja. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela seja exortação amorosa sobre o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a semelhança do apóstolo Paulo, nós podemos ter na mente e no coração homens e mulheres de Deus, alguns ainda na igreja militante, outros já na igreja triunfante, que nos inspiram, que nos encorajam, que nos entusiasmam, que nos chamam, convidam a sermos uma bênção no corpo de Cristo, uma vez que fomos alcançados por Jesus. Nos livra, Senhor, de sermos maldição, de não sermos bênção, quer por ação, quer por omissão. Nos livra disso e usa a nossa vida para o louvor da tua glória. Oh Deus, levanta aqui homens e mulheres, como os mencionados pelo apóstolo Paulo aqui
no capítulo 16 de Romanos, homens e mulheres que são cooperadores de Deus na edificação da sua igreja, homens e mulheres que são chamados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para protegerem, para cooperarem, para intercederem, para serem amigos, para caminharem juntos para a honra e glória do Senhor. E o texto termina dizendo que em breve o Senhor há de esmagar debaixo dos nossos pés o próprio Satanás. Bendito é o nome do Senhor. A igreja unida vence. A tua igreja edificada, que caminha em unidade, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Que cada irmão, cada irmã saia daqui nessa manhã convicto de que ele precisa se conectar mais, que ele precisa talvez mudar alguns conceitos do que significa ser igreja, que ele precisa talvez pedir perdão para algumas pessoas, perdoar outras pessoas, se aproximar ao invés de afastar e andar com a igreja de Cristo, o Senhor, nesta terra, porque estamos aqui para ser sal e para ser luz. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.